Vamos reagir ao debate teológico entre o pastor Moisés do Grupo Voz da Verdade e o pastor Joaquim. Não colocarei todo o debate na íntegra, somente os pontos em que estão causando polêmicas no cenário gospel e dar minha sincera opinião sem reservas. Você pode assistir o debate na íntegra pelo canal Musical FM. Link do canal está na descrição desse vídeo. Se for novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. É de graça e vai me ajudar a entender que o que falo aqui faz sentido a alguém. Eu vou começar contigo. Devemos crer na Trindade, por quê? Sim ou não e por quê? Posso mudar o tema? À vontade. Tá Devemos crer em Jesus? Claro. Né? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas. Porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica. Filosófica, não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo. Então nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura, certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né, tá escrito: eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 4, três. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o que tem que ser lógico, você pergunta para mim: Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele não era o Filho de Deus. Porque em Maria, quando ela deu a luz, o anjo falou: ele será chamado Filho de Deus. Que ele não era. Que Isaías 9 disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter conotação de inferioridade. Porque o filho é uma conotação de inferioridade. Não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, Deus é, vamos começar, Deus é Espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus. Essa parte da carne é chamada Filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do Filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Quero chamar a atenção para o fato do Moisés afirmar que Jesus veio em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz para nos salvar, e sem ele, sem crer nele, não existe salvação. Perceba que a crença dele vem da Escritura, é uma interpretação da Escritura. Ele não nega Jesus, nem sua humanidade, nem sua divindade. A compreensão de como Deus pode ser único e ao mesmo tempo se expressar como três pessoas é que muda. Ele não nega o Espírito Santo, apenas percebe de maneira diferente. Debater Trindade é debater percepções de Deus. Como eu sempre falo aqui no canal, o problema dos evangélicos é pensar que a sua interpretação da palavra de Deus, ou seja, sua linha teológica, seja a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Eterno é imutável, mas minha interpretação é condicionada ao ponto de vista que me encontro e às fragilidades de minha mente. O que precisamos notar é que ele prega o sacrifício de Jesus por nossos pecados, afirma que não existe salvação fora dele e que um dia Jesus irá retornar. Vamos para frente. Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada quando alguém nega a personalidade de Deus. Negar a Trindade é negar a personalidade de Deus, porque Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. E nós não estamos fundamentados aqui num dogma que foi estabelecido no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Atanásio.
Atanásio simplesmente veio reforçar aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã reconhecida, séculos, reconhecida inclusive na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores e também por todas as igrejas cristãs. Então, não, Joaquim, de forma alguma, isso não é verdade. Primeiro, que a palavra Trindade foi inventada por Tertuliano de Cartago por volta do ano 150 DC. Ela não aparece na Bíblia, nem o nome Trindade nem o conceito. E quando digo conceito me refiro a um texto onde Deus explique como Ele é Pai, Filho e Espírito, ou no mínimo diga eu sou 3 pessoas. Não tem. Toda doutrina unicista, docetista, trinitária e ariana provém de percepções das Escrituras. Deus em momento algum explicou essa doutrina, apenas revelou verdade sobre si mesmo que, dependendo dos olhos de quem lê, imagina ele desta ou daquela forma. E Tertuliano, pai da palavra Trindade, ele próprio não defendia o conceito trinitário que o Senhor defende e eu posso provar. Por quê? Porque a Trindade de Tertuliano era subordinacionista, ou seja, defendia a igualdade do Filho e do Pai em essência. Em substância, porém, coloca o Filho como sendo uma extensão do próprio Pai, totalmente submisso ao Pai, sendo o segundo no comando do universo, como podemos notar em sua Apologia capítulo 21. Veja, estou dando o endereço. Não estou falando da boca para fora, não. Aprendemos que a palavra procede de Deus, e nessa processão ela é gerada, de modo que ela é o Filho de Deus, e é Deus, em unidade e em mesma substância com Deus. Em Deus, igualmente, há um Espírito. Mesmo quando o raio é lançado do Sol, é ainda parte da massa que o gerou. O Sol ainda está no raio, porque é um raio do Sol. Não há divisão de substância, mas simplesmente uma extensão. Assim Cristo é Espírito do Espírito, Deus de Deus, luz da luz. O material matriz permanece inteiro e não diminuído, embora dele derive qualquer número de raios, possuindo suas qualidades. Assim, também, aquele que provém de Deus é por sua vez Deus e Filho de Deus, e os dois são um só. Dessa maneira, como ele é Espírito do Espírito, Deus de Deus, ele é gerado como segundo no modo de existência, na posição, não na natureza. Ele não é criado pela fonte original, mas dela foi gerado. O pai da palavra Trindade ensinava uma Trindade diferente. Isso quebra o argumento de que todos sempre pensaram igual. Falar isso é uma tentativa de dar uma carteirada na cara dos ouvintes, obrigando os leigos a se submeterem à sua opinião. Se todos sempre viram Deus do mesmo modo, por que essa discussão durou até Calcedonia no ano 451 DC? Se é algo simples e resolvido, por que existiu a frase Atanásio contra o mundo? Na época do debate entre Atanásio e Ário, a sociedade era esmagadoramente ariana. Como o Senhor pode dizer que todos sempre pensaram igual? Nunca houve consenso sobre a Trindade, houve imposição de crença. Por gentileza, não acredite em mim, não. Faça uma pesquisa no Google. Vou citar Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 1, parágrafo 2, 2-3. O Verbo vivente no Pai e que desde o princípio é Deus. O primeiro e único que Deus gerou antes de toda a criação e de toda a produção de seres visíveis e invisíveis, o general do exército espiritual e imortal do céu, o anjo do grande conselho, o servidor do pensamento inefável do Pai, o fazedor de todas as coisas junto ao Pai, a causa segunda de tudo depois do Pai, o Filho de Deus, genuíno e único, o Senhor, o Deus e Rei de todos os seres, que recebeu do Pai a autoridade soberana e a força, junto com a divindade, o poder e a honra, porque, em verdade, segundo o que dizem dele os misteriosos ensinamentos das Escrituras, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Para encerrar esse comentário, peço que vocês pesquisem subordinacionismo, monarquismo, docetismo, adocionismo e arianismo. Todas essas crenças são interpretações teológicas, filosóficas sobre quem é Deus. Você está desafiado e desafiada a pesquisar. Por que existem essas visões sobre Deus? Porque ele não explicou a si mesmo. Dentro da chamada ortodoxia cristã, qualquer movimento que negar essa doutrina não pode ser considerado cristão.
Pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a Igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência. Agora vem uma pergunta a você, ouvinte. Onde está escrito na Bíblia que quem não crer em Trindade não é discípulo de Yeshua? Onde está escrito na Bíblia, tem que estar escrito na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é bíblico. Se não estiver claramente na Bíblia, não é uma obrigação nem muito menos uma imposição ou exigência de Deus. O Eterno exige que creiamos em seus mandamentos. Onde está o mandamento da Trindade? Se Jesus não disse que quem não visse Deus no modelo trinitário iria pro inferno, de que boca tem saído essa doutrina? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, só para definir a questão da Trindade, porque nós cremos, né, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sim, gerado pelo Pai, né, gerado pelo Espírito Santo, né? O pai dele é o Espírito Santo. Sim, o pai dele também é o Pai, né, porque ele estava orando ao Pai. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a mesma pessoa? Ou são duas pessoas? Não seja como eu quero, mostrando que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus filho, tem vontade própria. Bom, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não existe Deus Filho na Bíblia. Existe Filho de Deus. Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde? Tem. O Filho não se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Foi o Pai que se fez carne. Na parte humana, foi chamado Filho. Porque Deus, como Deus, ele não se move, ele não precisa se mover, ele já está lá. Ele é o Todo-Poderoso, está lá. Porque muita gente fala, vocês falam, Jesus veio ao mundo, então o céu ficou vazio. Não, gente. Essa parte divina é divina lá. Porque me explica isso, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Então, peraí, o que é a plenitude? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda a plenitude, totalidade de Deus habita em Jesus. Por que eu vou ter esse medo, essa coisa? Porque Jesus diz, está escrito assim, quem honra o Filho, honra o Pai. É automático. Quem não tem o Filho não tem o Pai, mostrando duas pessoas. Não tem, peraí. Mostrando duas pessoas. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, só pra gente entender, porque eu tenho vários argumentos. É automático. Aqui, como você deve ter também. A gente vai poder ter esse tipo de debate, porque eu só quero entender. Então, eu queria assim, nenhum problema com isso. Tá certo. Você acha melhor não interromper? Não, pode interromper. Três pessoas. Vai ser de interromper, pode ser. São três personalidades. Três personalidades. Pai, você tá amando o mundo? Então eu vou, tá bom? E se você pegar, a Trindade tem uns rolos. Mas se você falar isso, acabou de se tornar trinitário. A concepção, a concepção da Trindade já começa no erro aí. Quem é o pai de Jesus? Que foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então ele seria o pai dele. Certo? O Espírito Santo, se você pegar na Bíblia, seria a pessoa mais rejeitada. O Pai está comigo. Cadê o Espírito Santo? Aí ninguém conhece o Pai senão o Filho. Toda a palavra de Jesus é absoluta. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Isso. E aí o Espírito Santo? Ele deixou de lado? Como ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Não, mostrando que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Jesus falou que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Jesus é Deus. O Filho quiser revelar. Uma pergunta, Joaquim. Jesus é Deus? Não negamos a divindade de Jesus. Jesus é Deus? Ele é Deus. Peraí. Sim. Ele é o único Deus? Sim, porque Deus é um só. Poxa, então por que eu preciso de outra coisa? Não, Carlos, olha só. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. Três pessoas distintas. Mateus 3, 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do céu dizia quê? O que a voz do céu dizia? Esse é meu filho amado. Esse é quem? Esse sou eu ou meu filho? Meu filho amado. Lógico que a parte humana é diferente da divina. Peraí, Jesus não era Deus? Jesus não era Deus? Deus encarnado. Então, agora a pergunta, ele foi 100% homem? 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha que cumprir a parte de homem. 100%. Homem ora. Homem sente saudade, homem é tentado. Sim, aprovado. Sim, como homem ele então, foi tentado, tinha que passar foi provado por isso. em tudo, mas veja bem,
Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, né? Tava lá Eu saindo acho que a das dificuldade águas. tá aqui. Eu vou tentar formatar de um jeito que fique mais fácil. Para o Conjunto Voz da Verdade. E não pode ser? Vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, em vários lugares do Brasil. Para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade. Para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade... Não quis provar nada que não era seita, porque nós não somos. Bom, Não ser uma seita que mais salvou gente nesse país o é um Espiritismo pouco é uma difícil. seita, porque o Espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, o Mas não Henrique é. Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusto Gamonal, o Cristo peruano, nega a Trindade. Aí eu poderia Não, Joaquim, citar... mas aí não- Gente, pense comigo um pouco. Moisés crê que Deus é único e se manifesta misteriosamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está a heresia? Só porque ele não acredita que o Pai é uma pessoa diferente do Filho. Irmãos, vocês estão ferindo pessoas há milênios tudo para defender algo que Jesus não mandou defender. da fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único eu não Deus? nego. Ele também é o único Ah, Deus. também, pelo Sim. amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Ó, olha aqui, ó. Nós não cremos em três Todavia, deuses. Deuteronômio para 6,4. Ouve, ó há Israel, um o só Senhor, Deus. nosso Deixa Então, peraí, Deus. vamos lá. Vamos, Ó. fala você, depois o Joaquim. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá dizendo que 5,20. o Deus é quem? Sabemos Há que um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos Texto deu que não entendimento seria. para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai não é Jesus. Deus. Agora, como que você faz Então, com... o Pai- Mas Jesus é o Pai da Deixa eu fazer uma eternidade, pergunta, gente. Joaquim. Pode fazer. Como que você lida, Pastor Carlos, com textos onde é flagrante que o pai e o filho são pessoas uma parte da outra? Não são pessoas. Então, calma aí, tem vários textos. Eu posso citar um, por exemplo, ó. João 8,17. Jesus Cristo diz assim: você acabou de dizer que tudo que Jesus disse é literal e eu. Você disse agora há pouco que tudo que Jesus disse é literal e eu concordo. Acho que todo cristão concorda. Jesus diz assim, João 8,17: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está invocando um texto lá de Deuteronômio, onde se tiver duas testemunhas idôneas sobre o fato é confirmado. Isso só pode funcionar se Jesus e o Pai forem pessoas distintas. Porque ele diz o seguinte, ó: na vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, versículo 18, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai não são duas pessoas distintas, legalmente, juridicamente, ele não podia usar esse texto. Então, mas esse é um. Tem vários textos onde Jesus e o Pai são tratados como pessoas. Como que você entende textos assim? Se eu não entender que Jesus tinha duas naturezas, eu não vou entender. A natureza divina e a natureza humana. Mas aí, Eu Lucas, sou monoteísta, penso diferente do pastor Moisés e diferente da Trindade. Mas não é porque enxergo na Escritura algo diferente que vou chamá-los de hereges e condená-los ao inferno. Você que é trinitário, unicista, ariano, por mais que eu discorde de vocês, se sua confiança reside na obra de Jesus na cruz, se você espera ser perdoado através de Cristo e confia exclusivamente nele, se você espera seu retorno glorioso, independente se é antes, no meio ou no fim da grande tribulação, se você percebe o livre-arbítrio ou se você percebe a predestinação. Somos irmãos e vamos pro mesmo paraíso. Eu vou discordar de vocês, mas o que nos une é o sangue de Jesus e ele poderoso demais para deixar um filho para trás só porque ele não pôde compreender os mistérios de Deus. Não somos salvos por entendermos os mistérios que Deus não explicou. Somos salvos por confiar em Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Olhai para mim termos da terra, e sereis salvos. A salvação está na obra de Jesus. Esqueceram disso foi? Para alguém ir pro inferno tem que negar a obra de Jesus, irmãos. Não é o caso dos arianos, monarquistas, unicistas e trinitários. Tá falando com quem? Façamos o homem com os anjos. Quantos tinha ali? Com os anjos? Quantos tinham ali?
Ali estava a Trindade. Mas quem falou pra Façamos. você? Onde está escrito? Nenhum Podia texto. ser A 10. sua 20. pergunta é importante, mas ela também é difícil pra você. Ele não estava só. Não, façamos com os anjos. Não dá pra era. provar. Ele não pode Não, falar calma com aí. ele mesmo? Vamos falar do português. Não, com ele mesmo? Não no plural. Deus não Vamos é um respeitar o ventríloco. português igual você propôs? Deus não é o ventríloco. Você propôs o português. Então, respeitando o português, você pode falar consigo mesmo, mas você não fala no plural. Ali não indica a quantidade. Não, eu concordo. Mas indica que há mais de um. Não dá pra defender que tem 3, pode ser 30. Mas a gente pode ser 1 encontra, milhão. Mas é mais de mas um. tinha criado E ao outras ser coisas mais, já. não, ao ser Sabe? mais de um, isso é um problema pra você, né? Pastor Não Zé, é um problema. sabe por que dá Porque pra a entender Bíblia que tem um são contexto, 3? né, Sérgio? Isso, sabe por que dá pra entender que são 3? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cria, a Bíblia diz que Jesus cria e a Bíblia diz que o Pai cria todas as coisas. Então, nós não cremos em 3 criadores, nós cremos em um único criador, Quem que é? subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que disse Tava no Deus em mundo. Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de É nós. por isso que não sou unicista. Existe uma manifestação trina desde a criação do mundo. A Bíblia diz que Yeshua é a imagem do Deus invisível desde antes da fundação do mundo. Agora vejam só, o unicismo tem razão ao dizer que só existe um Deus, uma unidade, uma única pessoa que se manifesta como Pai, Filho e Espírito. Porém falha ao imaginar que essa tríplice manifestação não possa ocorrer simultaneamente, tenha que ser manifestada gradualmente. Para você entender meu ponto de vista, que chega perto da trindade e do unicismo, sim, o monoteísmo que o Eterno me permitiu perceber na Escritura se mostra intermediário entre as duas crenças, e pode ser visto no vídeo com a capa onipotente, que estará no final desse vídeo. Lá eu faço afirmações perturbadoras e libertadoras sobre o tema. Para finalizar meu comentário, digo que tanto um como o outro têm suas razões, e não considero nenhum como herege. O que lamento profundamente é esse tom acusatório dos trinitários. Vocês condenam pessoas ao inferno por um ensinamento que sequer a palavra existe na Bíblia. A maioria vai para um debate sem intenção de compreender o próximo. Só desejam atacar, ferir, condenar, humilhar, exatamente como os fariseus da época de Jesus. É por causa disso que não vemos mais cura, milagres, libertação verdadeira, dom de línguas em nosso meio. Cada dia que passa ficamos mais vazios do poder de Deus e cheios de si. Se não for para ensinar, se não for para conversar amorosamente, é melhor que não abramos nossa boca. Eu sei que às vezes a paciência nos falta, e falamos algo num tom provocativo ou duro, mas que essa não seja a regra, seja a exceção. Seita é o grupo religioso que nega Jesus e sua obra salvadora. Essa é a regra que eu uso. Se fizer sentido para você, tudo bem, se não fizer, tudo bem também. Essa é minha opinião. Precisamos focar em Jesus e em seus mandamentos. Precisamos parar de nos ofendermos por causa de ponto de vista diferente. Precisamos viver os mandamentos de Yeshua, anunciar o ano aceitável de Adonai e esperar seu retorno glorioso. Até breve. Shalom.